Olá, gente, aqui é o professor Luiz trazendo algumas questões da segunda aplicação, da segunda prova, né, do Enem 2021. Trouxe aqui umas questões para a gente revisar a prova do Enem, e nessa questão aqui sobre os compostos carbonato de cálcio e cloreto de sódio, eles têm solubilidades muito diferentes em água. Aí ele vai explicar que o carbonato de cálcio, que é o principal constituinte do mármore, é insolúvel em água, né? Enquanto o sal de cozinha é muito solúvel em água. A solubilidade de qualquer sal é resultado do balanço entre a energia de rede, que é a energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino, e a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em solução. Em relação à energia de rede, que é a energia mínima para separar os íons, a menor solubilidade do primeiro composto, que no caso aqui é o carbonato de cálcio, se deve ao fato de ele apresentar maior, né? Então essa questão aqui vai falar sobre a energia de rede e a associação dessa energia de rede com a solubilidade do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é formado por íons cálcio, né, e íons carbonato. Aí eu vou ter a formação desse íon. Ele meio que já explica, né, o que é a energia de rede, né, e já explica qual é a relação dele com os íons, né. A energia de rede é a energia necessária para separar. Então, se ele tem uma menor solubilidade, é porque é mais difícil separar esses íons, né, o cálcio do carbonato. Então, essa menor solubilidade do carbonato de cálcio se deve à dificuldade com que eu consigo separar esse composto. Então, há uma atração maior entre os seus íons, que é justamente a resposta para essa questão, letra A. Então, como ele apresenta menor solubilidade, é porque isso está relacionado à atração desses dois íons que vão formar o carbonato de cálcio, que é o cálcio e o carbonato. Ele meio que já explica a resposta no próprio enunciado, né? A energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino. Então aqui é a atração entre os seus íons. Uma outra questão que foi cobrada nessa prova da segunda aplicação, né, do Enem, é sobre um agricultor que visa melhorar a vida útil dos vegetais que ele comercializa. Então ele optou por embalagens a vácuo. Esse procedimento impede a proliferação dos principais micro-organismos que participam da decomposição dos alimentos, prolongando o consumo dos vegetais, período de consumo dos vegetais. Esse tipo de embalagem impede a proliferação de micro-organismos porque retém a água, controla o pH, evita a perda de nutrientes, mantém a temperatura constante ou impede contato com oxigênio. Então, aqui está falando justamente da questão do oxigênio, o oxigênio que vai oxidar os alimentos, né, e vai entrar em contato com as substâncias, né, com as moléculas, e vai oxidar. Então, o alimento vai começar a apodrecer, esse tipo de coisa. Quando você embala, né, faz a embalagem a vácuo, você retira o oxigênio evita que os alimentos entrem em contato com o oxigênio. Então aqui a gente está falando da letra E como a resposta correta. O oxigênio entrando em contato com os alimentos vai provocar a oxidação desses alimentos, né? Então esses alimentos vão começar a perder o gosto, perder o sabor, perder o aroma devido ao contato com o oxigênio. Então aqui letra E, bem simples essa questão também, né? Você não precisava perder muito tempo, bastante interessante. E uma outra questão que foi cobrada nesse Enem, também uma questão bem interessante que a gente poderia responder facilmente, que é sobre o poder de penetração das radiações. Ele quer saber, para uma mesma intensidade de radiação, a que tem o menor poder de penetração em tecidos. É a radiação, aí ele quer saber se é a radiação gama, raio-x, alfa, elétron, nêutron. Tá? Então você vai ter que lembrar que a partícula alfa
ela tem massa 4, número atômico 2, a beta, né, -1 e 0, e a gama não tem massa nem número atômico. O elétron, ele é muito semelhante, né, à beta, né? O poder de penetração dele é muito semelhante à beta. Tem a carga -1 e tem o poder de penetração bem próximo dessa radiação. Então, quando ele falar de elétron, a gente pode estar falando também, pode estar pensando na radiação beta. A radiação gama, se eu comparar as três aqui, ela não tem massa, então ela vai ter o poder maior de penetração. Assim como o raio-x, que é um pouquinho maior, tem um poder de penetração maior do que a beta. E o que tem menor poder de penetração é justamente a emissão alfa, a radiação alfa. Você tem aí uma folha de papel, você consegue barrar essa radiação. Então aqui, para essa questão, ele está falando da letra A, bastante simples, né? Poder de penetração da radiação alfa, que é menor de todas essas aqui que ele coloca, né? Nêutron é o que tem o poder de penetração maior dessas todas aqui, tá? Então a resposta para essa questão, letra A, basta você lembrar dessa imagenzinha aqui para poder responder. Ou você poderia associar ao valor da massa, né? Aquele que tem maior massa, ele não vai conseguir penetrar, né? Aquele que tem massa maior, que no caso aqui é o alfa, ele não vai conseguir penetrar nos materiais, devido justamente à massa, né? Tá certo? Então aqui é a letra A, bem tranquilo também essa prova, essas questões aí. E a gente volta aí numa próxima com mais uma questão do Enem.